O que é termo de ajustamento de conduta, né, o famoso TAC? Vejam, é uma situação, né, em que o médico ele se compromete assinando esse termo junto ao CRM, onde ele possui inscrição profissional, né, e onde foi oferecida essa denúncia contra ele, um comprometimento de não realizar nenhum tipo de nova infração ética profissional, né? Nada mais é do que um termo, de fato, assinado pelo médico, se comprometendo a não realizar, pelo período de 5 anos, nenhum tipo de nova infração, né, ou suposta infração ética médica cometida. E por que suposta infração ética médica? Porque uma vez que não há a instrução processual, né, de um processo ético profissional, ali não está se criando um juízo de valor se o médico é culpado ou não, mas é evidente que ali há a demonstração de certa culpa em que o médico se compromete a não realizar novamente aquele ato, né? Então ali não cabe ao médico solicitar a assinatura de um TAC, né, de assinatura de um termo de ajustamento de conduta, e também se envolver qualquer tipo de situação de lesão corporal grave, ameaça à integridade sexual ou óbito de paciente, não é possível a assinatura de um TAC. E o TAC também não é muito comum, mesmo que não tenham esses 3 elementos em uma denúncia, não é simplesmente fácil do médico assinar. Isso deve ser proposto, né, pelo próprio CRM, na figura ali do conselheiro sindicante, para aprovação, inclusive, dos demais conselheiros, uma vez que essa proposta ela não pode ser simplesmente decidida de forma isolada. Então, o médico, na assinatura de um TAC, ele precisa ter essa proposta oferecida pelo CRM. Muitas vezes o TAC ele acaba sendo realmente uma boa saída para o médico, uma vez ali que ele se compromete a não realizar qualquer tipo de ato naquela situação em que ele acabou se encontrando como médico denunciado no CRM. É claro que, infelizmente, existem situações em que o médico não vai ter essa proposta oferecida para ele, uma vez que é preciso ali uma investigação maior com relação a uma instauração de um processo ético, uma vez que há indícios, né, e de certa forma graves, onde o médico precisa se isentar de responsabilidade e o CRM quer entender um pouco melhor daquela situação. Então o médico pode apresentar uma defesa mais elaborada, juntar ali testemunhas, né, apresentar um rol de testemunhas para serem ouvidos do próprio depoimento do médico, né, e isso não ocorre numa sindicância e tampouco em um TAC. É preciso deixar claro, né, que, havendo qualquer descumprimento com relação a essa assinatura do TAC, né, no decorrer do prazo de 5 anos em que o médico se compromete a não cometer nenhum tipo de ilegalidade, né, com relação a uma possível nova infração ética médica verificada, aí é instaurado um processo ético médico, né, profissional, uma vez que ele descumpriu esse termo de ajustamento de conduta. É claro que o médico, sendo oferecido esse termo, normalmente o médico ele é possuidor de boa-fé e são situações em que ele acaba se beneficiando pelo bom comportamento dele, né, e não ter reincidência dentro do CRM. E claro, dentro de cada denúncia realizada no CRM, o médico pode apresentar ali a sua defesa em sindicância, mas não cabe a ele decidir ou não pela proposta do termo de ajustamento de conduta. Isso é oferecido pelo próprio CRM e aí cabe ao médico sempre que for denunciado, né, e que precisar elaborar a sua defesa, ele conseguir elaborar da melhor forma possível, com todas as técnicas, né, seja de forma médica ou jurídica, de modo que ele possa conseguir a sua absolvição ainda em sindicância, né? E se conseguir, claro, essa proposta do termo de ajustamento de conduta, é muito favorável ao médico, né, uma vez que ele se compromete a não realizar aquela infração e muitas vezes acaba sendo um deslize, né, que o médico acabou cometendo muitas vezes sem intenção nenhuma, mas acabou gerando essa situação. Para finalizar, é importante determinar que se houver a figura do denunciante, né, essa proposta do termo de ajustamento de conduta, ela não é possível, né? Então, vale lembrar que se houver a figura de um denunciante, não cabe ao médico assinar um termo de ajustamento de conduta, porque não vai ser oferecido, né, uma vez que, claro, com a figura do denunciante, né, na sindicância principalmente, ele vai objetivar ali a condenação do médico e não vai ser ele que vai oferecer isso, é sempre o CRM. Então, sempre que for uma situação de uma denúncia, principalmente de ofício,
aí é uma situação mais tranquila se oferecida ao médico para o termo de ajustamento de conduta. Não havendo qualquer tipo de possibilidade, né, nova proposta, né, com relação a um termo de ajustamento de conduta, né, e eu digo nova proposta porque o médico ele consegue muitas vezes realizar, quando não há a possibilidade do termo de ajustamento de conduta, ele consegue realizar uma conciliação para que haja a desistência da denúncia. Eu tenho outros vídeos com relação a esse tema, né, da denúncia, com relação à desistência dela, mas fica por uma outra conversa também com relação à junção, né, e esse paralelo entre o termo de ajustamento de conduta e a desistência da denúncia realizada no CRM. Mas é importante deixar claro aqui para vocês, né, para que vocês entendam que se tiver a figura do denunciante, não é possível o termo de ajustamento de conduta, né? Então sempre vale lembrar que todas as normas processuais éticas profissionais com relação à atividade médica devem ser cumpridas e são rigorosas, né? Então o médico que busca apresentar a sua defesa, não cabe simplesmente a ele apresentar os fatos ou se isolar com relação a esclarecimentos, às vezes simplesmente simbólicos, né, entendendo que o CRM vai compreender aquilo como verdade absoluta e vai absolvê-lo sem que haja qualquer tipo de investigação maior com relação ao caso. Então vale lembrar aqui que o termo de ajustamento de conduta é uma possibilidade onde o médico se compromete pelo prazo de 5 anos a não realizar nenhuma nova infração ética médica, né, de modo que essa denúncia ela não irá continuar, né, ela se encerra com a assinatura de um TAC.